Khabib Nurmagomedov, e sim, o nome se pronuncia Khabib. Ah, Carlos, mas quem é que disse isso? Bom, o próprio Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov. This is my, correctly. Khabib Nurmagomedov é um daqueles lutadores tão intocáveis, tão fora da curva, que às vezes coisas que acontecem naturalmente numa luta acabam se tornando grandes conquistas quando é contra ele. Bom, pra quem não entendeu, vou citar um exemplo. Você deve estar muito acostumado a ver lutadores sangrando em uma luta. Na verdade, isso é até natural. Mas quando o Alexander Gustafsson fez o Jon Jones sangrar pela primeira vez, isso se tornou uma pequena conquista, uma mini vitória. E isso só aconteceu por causa da grandiosidade do Jon Jones. Um cara que é tão fora da curva que até tirar uma gota de sangue dele já é uma pequena conquista. Com Khabib era a mesma coisa, um cara que nunca perdia um round, que nunca sangrou na vida, que nunca perdeu uma luta. Porém, quando enfrentou Dustin Poirier, ele sentiu um frio na barriga. Porque não só ele tomou uma porrada forte no queixo, como quase foi finalizado nessa luta. E é sobre isso que vamos falar no Conto das Lutas de hoje. Mas antes de tudo, pessoal, esse vídeo é patrocinado pela Stake.bet.br, a patrocinadora oficial do UFC e a única casa de apostas que tem promoções exclusivas para os eventos numerados do Ultimate. Então quer fazer uma fezinha no UFC, podendo receber em dobro, triplo e até nem perder o dinheiro da sua aposta? Então cria sua conta na Stake, link aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Sem mais delongas, vamos pro Conto das Lutas de hoje. Lembram daquela briga, aquela confusão que aconteceu no UFC 229, logo depois que o Khabib finalizou o Conor McGregor, pulou a grade e foi atrás do treinador de jiu-jitsu do irlandês, o Dillon Danis? Pois bem, aquilo trouxe consequências. Por causa de toda aquela confusão, os dois lutadores receberam uma punição e Khabib foi suspenso pela Comissão Atlética de Nevada, tomando um gancho de 9 meses. Com a categoria dos leves mais movimentada do que nunca, essa suspensão do campeão criou a necessidade da criação de um novo título interino, para que a máquina do peso leve continuasse rodando. Ao mesmo tempo, naquela época, Max Holloway, então campeão dos penas, estava querendo subir de categoria para tentar se tornar um duplo campeão. Ele queria o cinturão dos leves. Então, inicialmente, para matar dois coelhos com uma cajadada só, a ideia era criar uma disputa pelo cinturão interino entre Max Holloway e Tony Ferguson, que na época era o primeiro colocado do ranking, e vinha de 11 vitórias seguidas na categoria, uma sequência maior do que a do próprio Khabib. Mas como El Cucuy estava passando por sérios problemas psicológicos e pessoais, que eu já abordei em outro Conto das Lutas, ele não pôde participar desse combate e assim sobrou para Dustin Poirier a missão de enfrentar o campeão dos penas em abril de 2019. E depois de uma das melhores lutas daquele ano, Poirier atingiria o auge da sua carreira ao vencer Max Holloway por decisão unânime e vestir o cinturão interino dos leves do UFC. Um passe direto para enfrentar o chefão final da categoria, o próprio Khabib Nurmagomedov. Mais uma informação, naquela época o UFC estava reatando o seu relacionamento com o governo de Abu Dhabi, o que hoje é uma das melhores relações que a empresa tem, tanto que tem evento em Abu Dhabi todo ano. Só que na época faziam quase 10 anos que o UFC não fazia um pay-per-view em Abu Dhabi. A última vez havia sido no UFC 112, que foi a luta entre Anderson Silva e Demian Maia. Mas dessa vez, como havia o Khabib, um forte representante do islamismo no UFC, ele era a escolha óbvia para liderar o card em Abu Dhabi. Como Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos não têm tantos atletas assim de destaques em competições mundiais, geralmente a torcida dos árabes é voltada para quem compartilha da mesma crença, não necessariamente seus compatriotas. Sendo assim, negócio fechado. Khabib faria a luta principal do UFC 242 em Abu Dhabi, defendendo seu cinturão contra Dustin Poirier em setembro de 2019. E depois de toda aquela confusão, todo aquele trash talking com o Conor McGregor, o Khabib sentiu que criou uma má impressão sobre si mesmo e sobre o esporte. E por causa disso, os meses antes da luta contra Poirier, praticamente não teve tensão, não teve troca de farpas, provocações, eles quiseram manter o respeito. Então, ao invés de farpas, trocaram muitos elogios. E a gente conhece o Poirier, ele sempre foi um cara muito respeitoso. E falando no diamante, ele estava no auge absoluto da sua carreira. Havia vencido 4 ex-campeões em sequência, incluindo o campeão ativo dos penas, que é o Max Holloway, que estava inclusive dentro do top 5 peso por peso do UFC. Então imaginem, se hoje, depois do seu auge, o Dustin Poirier já deu trabalho pro Islam Makhachev, que por si só tá vivendo seus tempos áureos, imagina naquela
naquela época, 6 anos atrás, vivendo o ápice da sua carreira, o ápice da sua performance. Por outro lado, Khabib também estava vivendo seu auge. E acima de tudo, ele contaria com a presença ilustre fora do octógono. O seu pai, Abdulmanap Nurmagomedov, o grande patriarca do clã, estaria no corner do seu filho, pela primeira vez em muito tempo, já que o Abdulmanap não tem visto americano, então não pode comparecer às lutas nos Estados Unidos, mas pode comparecer em Abu Dhabi. Então ele estaria lá para auxiliar o seu filho. Então, olha só, a gente veria uma luta entre a melhor versão do Khabib Nurmagomedov e a melhor versão do Dustin Poirier. Uma luta que entraria para a história. E essa luta foi um bom exemplo do quão especial é o Khabib Nurmagomedov. Bom, começou a luta e a gente já sabe o que é que o Khabib quer fazer. Imediatamente entrou em queda e a partir daí a pressão começou. E esse primeiro round foi um verdadeiro massacre. Uma vez por cima, o Khabib fez o que quis contra o Dustin Poirier. Inclusive, depois da luta, o Poirier declarou em entrevistas que a pressão do Khabib Nurmagomedov, a força que ele põe no chão, é a mesma sensação de como se estivesse lutando com peso pesado. Ele disse que nunca sentiu isso em toda a sua carreira. E olha que ele tem 40 lutas. E pra quem passou a carreira inteira sonhando com esse momento, sonhando no momento em que disputaria o cinturão do UFC, esse primeiro round foi uma baita frustração pro Poirier, que foi simplesmente amassado, tratado como nada. Todos os juízes pontuaram 10-8 em favor do russo. E na reta final, o Khabib ainda se empolgou, apertou o passo e sentou a mão no ground and pound. Sorte pro Poirier que o round tava acabando, foi bem no suor do gongo. Pura frustração. Começou a disputa pelo título e o Poirier mal conseguiu encostar no Khabib e já começou com uma grande desvantagem, perdendo por 10-8. Mas isso não tirou a confiança do Poirier, que no segundo round deu um verdadeiro apavoro no Khabib, acertando um direto certeiro que acertou o campeão bem no queixo. E aí, pela primeira vez em toda a sua carreira, a gente viu Khabib Nurmagomedov balançando por causa de um golpe, sentindo muito um golpe. E pela primeira vez também na carreira do russo, vimos ele recuando desesperadamente. Partiu em retirada e o Poirier sentiu o cheiro de sangue. Foi pra cima do russo tentando nocautear. O problema é que, por causa da ameaça das quedas, era nítido que o Poirier não conseguia colocar toda a pressão no golpe, porque ele ainda precisava manter a base caso o Khabib tentasse derrubar ele. Ainda assim, ele fez o que pôde. Foi pra cima do russo, tentou encaixar sua mão, mas o Khabib manteve a calma e conseguiu se recuperar. E uma vez recuperado, ele voltou para sua estratégia inicial e mais uma vez colocou o Poirier para baixo. Apesar desse momento muito bom no início do segundo round, a pressão que o Khabib impôs no restante dessa parcial foi o suficiente para virar o round ao seu favor. Dessa forma, Khabib já tá vencendo 2 rounds, sendo que o primeiro foi um 10-8. Novamente, situação frustrante, mas o melhor momento do Poirier viria no round seguinte, quando o Khabib foi tentar uma queda e o Poirier aproveitou o momento para laçar o pescoço do russo numa guilhotina. E meus amigos, a guilhotina estava muito bem encaixada. E assim, Khabib correu sérios riscos de ser finalizado pela primeira vez na carreira, sofrendo riscos de perder pela primeira vez na carreira. O pescoço estava laçado, Khabib teve que ir para um lado, para o outro, soltou a pegada, voltou, tentando de tudo para tirar o pescoço daquele braço. Só que em entrevista depois da luta, o Khabib deu a seguinte declaração. Acontece que o pai dele estava bem na frente dele nesse momento. Bem na frente dele, centímetros, tava vendo seu filho quase sendo finalizado. E aí o Khabib ouviu a voz do pai dele e pensou o seguinte consigo mesmo: não tem a menor possibilidade de eu desistir dessa luta na frente do meu pai, mas nem a pau, eu não vou bater na frente do meu pai. E assim, depois de muita luta, o Khabib conseguiu tirar o pescoço e assim estava seguro da finalização. Infelizmente, Poirier cansou muito o braço tentando encaixar aquela guilhotina. Com isso, assim que o Khabib saiu da finalização, ele voltou a pressão por cima do Poirier, rapidamente laçou o pescoço do americano e assim encaixou a finalização que definiu a luta. Por finalização no terceiro round, Khabib Nurmagomedov finalizou Dustin Poirier e defendeu seu cinturão pela segunda vez, bem na frente do seu pai. Depois de ter tomado um verdadeiro apavoro, quase ter tomado knockdown e quase ter sido finalizado pela primeira vez na carreira. Assistindo ao vivo, o momento foi bonito, mas quando você volta e assiste essa luta, ela tem outro significado. Acontece que essa foi a última luta que o Khabib pôde contar com a presença do seu pai, já que no ano seguinte, em 2020, Abdulmanap Nurmagomedov acabou falecendo por causa da Covid-19. Pois é, o pai do Khabib foi vítima do coronavírus e infelizmente não conseguiu resistir. E o pai do Khabib era a pessoa que ele mais admirava nesse mundo. Foi por causa dele que ele entrou nas artes marciais. Ele era o seu grande mentor, seu melhor amigo. E é por isso, inclusive, que depois da perda do seu pai, o Khabib fez apenas mais uma luta e acabou se aposentando em 2020. De qualquer forma, acho que o Khabib fica feliz em saber que os últimos momentos que o seu pai pôde passar no
octógono foi segurando o cinturão do seu filho. O resultado de todos aqueles anos treinando, todo o trabalho duro e de todos os seus ensinamentos. A missão de Abdulmanap Nurmagomedov foi mais do que cumprida. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.